Com Pablo Montoya, 1:21.054. A primeira pole do Montoya na temporada, a 12ª na carreira. O Alonso ao lado dele, novamente ali na primeira fila, com Button e Sato, os dois carros da BAR na segunda fila. Aí temos Trulli e Schumacher, uma boa terceira fila para o Schumacher, o Barrichello abrindo a quarta fila com o Fisichella, Ralf e Coulter na quinta, Kimi Raikkonen, apesar de ter o melhor tempo, só larga na 11ª posição, abrindo a sexta fila, ao lado do Villeneuve. Ele perdeu 10 posições porque trocou o motor. Klein e Webber, Massa e Pisonian, uma fila brasileira, a oitava. Thiago Monteiro e Dornbos na nona. Na última fila, o Kartkian e o Albers, os dois holandeses ali nas duas últimas filas. Vai começar daqui a pouquinho o Grande Prêmio. Vamos ouvir a palavra do Felipe Massa. Ele conversou também com o Pedro Massan, larga em 15º, mas parece que não está tão pessimista assim. Será que é isso, Pedro Massan? Aqui ao lado de Felipe Massa, não é uma posição ideal para largar no 15º lugar, mas o que você acha que é possível fazer? Você está otimista para a corrida, Felipe? É uma corrida longa, uma corrida quente, onde é importante fazer uma boa largada e o máximo para chegar no final. Lógico, a gente não está numa boa posição, mas o importante é manter o ritmo e tentar chegar no final. Uma corrida onde, com certeza, os carros sofrem bastante pelo calor e pela sempre máxima velocidade, né? Sempre os motores girando muito alto. Então é importante chegar no final. Obrigado, boa sorte, Felipe. Kleber. Felipe Massa falando do calor. Nós temos nesse momento 28 graus de temperatura em Monza, mas na pista 45 graus. Daqui a pouco a volta de apresentação. Já a volta de apresentação. Reginaldo Leme vai acompanhar com a gente aqui o Grande Prêmio da Itália. Uma pista que favorece as ultrapassagens. Você acredita que o Kimi vem com tudo, Reginaldo? Bom dia, amigo da Globo. Com as suas longas retas, a pista de Monza é a mais veloz disparada do campeonato. O forte aerodinâmica e motor, portanto, a McLaren é o grande carro. O Raikkonen tinha grande chance de diminuir a vantagem de Alonso se a McLaren fizesse o primeiro e o segundo, mas pela terceira vez no ano, isso é incrível, o finlandês se viu obrigado a perder 10 posições no grid. Dá para vir de trás? Dá. Por ser Monza, dá. Mas tem carros difíceis de superar ali pela frente. Além do próprio Rubinho e do Schumacher, ele tem o Trulli, tem o Sato, tem o Button. Tudo isso para chegar no Alonso e no Montoya. Claro, também vai depender muito da estratégia, é muito importante a estratégia. E acima de tudo, Kleber, passar limpo pela primeira chicane, na primeira volta, logo depois da largada. E esse ponto aí, que é 250 metros, 300 metros depois da largada, tem essa chicane e vai chegar todo mundo embolado. Essa aí é a primeira chicane. Depois eles fazem uma curva chamada curva grande. Tem uma outra variante ali no meio dessa reta. Ou seja, é uma pista de bons trechos com aceleração máxima e curvas fortes. Quer dizer, não é fácil pilotar, né, Burti? Deve ser prazeroso, mas exige muita atenção. O Luciano Burti, que também acompanha com a gente o Grande Prêmio da Itália. Bom dia a todos. Monza é realmente um desafio, porque, como você acabou de dizer, as retas são longas, a velocidade é muito alta. E é importantíssimo você frear o mais dentro possível da curva, frear o mais tarde possível. Então é muito fácil perder o equilíbrio do carro nessas freadas. E além do que, não só você não pode perder o equilíbrio, como tem que manter a linha ideal para que na saída de curva você consiga acelerar o mais cedo possível e atingir novamente uma boa velocidade na próxima reta. Então Monza é um desafio, a estratégia é fundamental para essa pista. Posso até dizer que a Ferrari realmente está em 3 paradas, deve estar parando por volta um pouco antes da 15ª volta, enquanto a melhor tática, para ser sincero, seria seria mais ou menos na 20ª volta para 2 paradas. Então a estratégia é fundamental, o desgaste dos pneus também é importante, porque o carro tende a perder bastante tração, mas vamos ver o que acontece. Acho que a McLaren é a favorita. Temos um tempinho ainda para ouvir uma entrevista que o Pedro Massan gravou antes, evidentemente, da volta de apresentação com o Antônio Pisonia, que está de volta à Fórmula 1. Antônio Pisonia participando dessa corrida, conquistou o seu lugar aí com um problema de saúde, as dores de cabeça do Nick Heidfeld. Antônio, o que é possível esperar para essa prova? Primeira curva aqui é sempre um pouco complicado, né? Mas vamos ver, se tiver um pouquinho de sorte, acho que o plano é pontuar. E bom, largar atrás aqui no grid é complicado, devido à primeira curva, a primeira volta é sempre complicado, mas vamos ver, tentar ficar fora de acidentes aí e vir buscando resultados durante a corrida, vir recuperando as posições, tentar fazer o melhor. Obrigado. Este foi o Antônio Pisonia, o terceiro brasileiro nesta corrida.
Hoje são 3 brasileiros, 2 alemães, 2 italianos e 2 holandeses, né, no ranking dos países com mais pilotos na pista. O Pisonia falou da primeira curva, nós falamos também de velocidade. Foi nessa pista aí registrada a maior velocidade da história da Fórmula 1 nos testes realizados em Monza, na semana que antecedeu o Grande Prêmio, quando Jacques Villeneuve atingiu 375 por hora com a Sauber. Os carros vão chegando para o grid de largada, o Pisonia volta. O Pisonia no ano passado participou de 4 corridas: Alemanha, Hungria, Bélgica e Monza. Foi a última corrida dele, foi em Monza. Dessas 4, em 3 delas, a exceção foi a Bélgica, ele conquistou o 7º lugar e somou 6 pontos na sua carreira. Ele que está completando hoje 16 grandes prêmios e faz aniversário semana que vem, no dia do Grande Prêmio da Bélgica. Ele faz 25 anos e pode até participar da corrida. Vai começar o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, a 15ª temporada do ano. São mais 5 para terminar o campeonato. As luzes vermelhas estão acesas aqui à direita. Juan Pablo Montoya começa a corrida com Montoya e Fernando Alonso brigando pela primeira curva. O Montoya fica na frente, a briga ainda lá atrás. O Schumacher vai dançando, buscando posições. Todo mundo vem com cuidado nessa primeira chicane para que todo mundo passe limpo. Tá passando, encostados, lá atrás é que a briga é grande, já voou peça. Lá no final do grid, uma Jordan fica no meio do caminho, a Jordan do português Thiago Monteiro. Conseguiu reacelerar e foi embora. Juan Pablo Montoya na frente, com Fernando Alonso na segunda posição. Schumacher e Barrichello não ganharam posições. Montoya, Alonso, Button, Trulli ganhou a posição do Sato. Barrichello ganhou a posição do Schumacher. Barrichello ganhou a posição do Schumacher. Barrichello passa Schumacher, é o 6º agora, Schumacher é o 7º. Felipe Massa 12º, Antônio Pisonia 15º. Na primeira das 53 voltas. Olha o Kimi Raikkonen, vai para cima de todo mundo. Kimi Raikkonen ocupa, nesse instante, o Kimi Raikkonen ocupa a 11ª posição e está indo para cima do Villeneuve. Não pode perder tempo o Raikkonen, ele não ganhou posição na largada. Vai para cima, o Trulli também. Vai atacar o Button. Completa a primeira volta, Juan Pablo Montoya com o Fernando Alonso em segundo. Button em terceiro. Sato recuperou a posição do Trulli. Barrichello vai se defendendo. O Schumacher perdeu posição. E o Rubinho ganhou do Trulli. Olha o Kartkian com completa prejuízo. Olha que briga do Rubinho com o Trulli. O Trulli não estava atacando ninguém. E agora o Schumacher vai passando o Trulli. O Rubinho passou o Trulli e o Schumacher passou o Trulli. O Trulli tinha ganho uma posição na largada. O Ralf também brigou. Agora o Schumacher e o Barrichello estão ganhando posições. Fica para trás o Trulli, vai o Fisichella também atacá-lo. Montoya, Alonso, Button, Sato, Barrichello, Schumacher. E o Kartkian vai para o box, estava com o pneu completamente destruído, né? A traseira, pneu traseiro. Montoya completa a segunda volta com o Alonso, já 2.1 atrás do Montoya. Button, Sato, Barrichello, Schumacher. Trulli foi perdendo posições com o Fisichella em oitavo. O Raikkonen mantém a 11ª posição. Bom, no começo de prova, o único que não se deu bem até agora foi o Raikkonen. O Raikkonen não conseguiu ganhar posições e o Trulli perdeu 3, que é uma coisa mais ou menos normal para o rendimento da Toyota em relação a treino, que é muito melhor de treino, só que não na primeira volta. Então pode ser que o Trulli esteja pesado para ter perdido 3 posições dessa forma. 1:23, 166. Faz a volta agora o Montoya. Completou a segunda volta como a melhor. Nós temos o Pisonia na 14ª posição, o Massa na 12ª. Começa um bom rendimento da Ferrari. A Ferrari, você já disse, Burti, deve fazer 3 paradas, deve estar leve, por isso está mandando ver para cima dos adversários. Em Monza você leva muita, como eu disse já na classificação,
o nível de combustível faz uma grande diferença. Então 10 quilos a menos equivalem a 4 décimos mais rápido por volta. A Ferrari em 3 paradas tem essa vantagem no início, vai perder as posições quando fizer a primeira parada, porém eles têm que tentar ao máximo fazer uma tática agressiva, porque eles sabem que em termos de desempenho o carro não está favorecendo. E o Montoya vem de novo para fazer outra volta mais rápida ainda. Já faz 1:22.929, completa a terceira volta, ele está voando em relação ao Alonso. O Alonso faz a volta em 1:23.2, ele faz em 1:22.9. Está muito mais rápido o Juan Pablo Montoya, como era de se esperar. Ouvimos agora há pouco do Barrichello falando para o Bassan: se não ganhar o Kimi, ganha o Montoya. Alonso é o segundo, Button mantém a terceira posição com a BAR. O Fisichella tenta chegar no Trulli, e aí a repetição da largada. Como o Montoya largou até com alguma tranquilidade, você vê ali, ó, o Barrichello tomando a posição do Schumacher. Os dois brigaram pela posição, chegam na curva, o Barrichello foi para cima, não tirou, conseguiu fazer a chicane na frente do Schumacher. Ali houve um toque lá no final do grid, né? Um toque dos dois últimos colocados lá, o Alberts com o Kartikeyan. Depois o Kartikeyan foi pro box. Weber e Coulthard também se enroscaram por ali. Agora acaba sendo uma primeira chicane até limpa pela expectativa. Pelo menos entre os primeiros colocados em comparação com outros anos. Mas 4 pilotos acabaram pagando de alguma forma e já fizeram o seu pit stop. O Coulthard, o Alberts, o Weber, que parece que foi quem tocou no Kartikeyan, e o próprio Kartikeyan, que foi com o pneu furado. Coulthard, o Weber que se enroscaram, e Alberts e Kartikeyan que se enroscaram. Os 4 já fizeram uma parada de boxe, estão nas últimas posições. Montoya, 1:22.829 na quarta volta, ele diminui ainda mais. O Kimi vai, mas nem muito, vai tentando, ó. Essa foi a largada meio convencional do Kimi. Você viu que ele no máximo ele tentou em cima do Villeneuve, e agora aí do lado também desistiu de ganhar essa posição. Acho que não tá apostando no andamento da corrida, né? Para não arriscar nesse começo, se envolver numa batida e acabar ficando fora da corrida. Ele continua ocupando a 11ª posição. O Trulli ultrapassou o Schumacher. Jarno Trulli ultrapassa Michael Schumacher. O Trulli agora é o 6º colocado. Na verdade, Kleber, o Raikkonen continua na 11ª posição, embora ele tenha passado o Coulthard. Acontece que ele perdeu a posição do Villeneuve, não foi tentativa de superar, não. O Villeneuve estava atrás dele e ganhou a posição dele. O Villeneuve largou em 12º, o Kimi Raikkonen largou em 11º. E acaba sendo aí uma das estrelas da prova, evidentemente. É ele que está partindo ali, tentando chegar no Jacques Villeneuve. Ele está entre os dois carros da Sauber. O Villeneuve aqui à frente, o Villeneuve na 10ª posição, o Raikkonen na 11ª e o Felipe Massa na 12ª posição. O Alonso agora dá uma boa resposta para o Montoya, 1:22.740, registra a melhor volta da prova. Na quinta volta, tá 1:22.9 a volta anterior do Montoya, 1:22.7. Mas a distância ainda é uma distância confortável, 2.4. Vai abrindo um bom tempo entre os dois, o Montoya em relação ao Alonso. E o Barrichello tá partindo para cima do Sato. E você vê atrás que o Trulli está de novo na frente do Schumacher, que deve ter sido, como você tinha falado, deve ter sido ordem dos comissários de prova, por causa daquela tentativa que os dois fizeram, aquela disputa que os dois fizeram na chicane, que o Schumacher acabou passando por fora da chicane. O estranho também é que o Schumacher não está apresentando um bom desempenho, mesmo estando mais leve. Dá pra ver que a hora que ele passou reto naquela chicane, que justamente deve ser o motivo dele ter que ter devolvido essa posição, pode ter danificado o carro, porque ali você tem uns obstáculos para justamente impedir que os pilotos ultrapassem, e pode danificar o assoalho do carro e afetar a parte aerodinâmica. Então a conclusão é que o Schumacher usou a chicane, passar reto na chicane para ganhar a posição do Trulli, então devolveu a posição para o Jarno Trulli. Por isso ele está agora na 7ª posição e está em 6º o italiano Jarno Trulli. Montoya em primeiro, Alonso em segundo,
Button em terceiro, Sato em quarto, Barrichello é o quinto colocado, Trulli é o sexto, Schumacher o sétimo, Fisichella o oitavo. Felipe Massa segue na 12ª posição e o Pisoni na 14ª. A gente vê ainda que o Raikkonen, apesar de ser o carro mais rápido da pista, continua atrás do Villeneuve. E a gente deve lembrar que o Villeneuve foi justamente o carro que bateu o recorde de velocidade em Monza. Então é um carro que anda com pouca asa, é um carro muito rápido de reta e por isso o Raikkonen ainda não conseguiu a ultrapassagem. E está fazendo volta em 1:24.2 o Villeneuve e 1:24.4 o Kimi Raikkonen. Nem é que o Villeneuve está segurando o Kimi, né? Ele não está mesmo conseguindo ultrapassar o Villeneuve, vai mantendo um bom ritmo. É uma corrida veloz, nós estamos aí na volta de número 6, faltando 47 das 53 voltas. A Ferrari vai num bom rendimento. Das equipes que estão ali brigando por pódio, por pontos, a Ferrari deve ser a única com 3 paradas ou pode pintar outras, hein? Eu acredito que sim. Um piloto que eu acho que andou rápido demais na classificação, que poderia talvez agora estar em 3 paradas também, é justamente o Villeneuve. Eu acho que ele andou muito mais rápido do que o normal em relação ao Massa. Mas das equipes, como você perguntou, das equipes de ponta, eu acredito que apenas a Ferrari esteja em 3 paradas. O Alonso volta a dar uma volta rápida, 1:22.685. É de novo a melhor volta da prova. E a diferença que era de 2.4 cai para 2.2. O Alonso faz 1:22.6 e o Montoya 1:22.8. E o Barrichello vai tentando se aproximar aí, está um pouco mais de meio segundo atrás do Sato e abre uma vantagem mais confortável em relação ao Trulli, que está na 6ª posição. A BAR tem um bom carro em Monza, tem um motor muito forte e esse rendimento aí é o que se esperava da BAR. Agora, em relação ao Raikkonen, enquanto ele estiver atrás do Villeneuve, a coisa vai se complicando para ele, porque você vê em relação ao líder, mesmo que o Raikkonen pode até estar mais pesado e ter apenas 2 paradas, mas em relação ao líder ele já está 18 segundos atrás, então vai ficando bem longe da possibilidade de vitória. Que seria a grande possibilidade do Raikkonen para conseguir manter o campeonato mais aberto. São 95 pontos para o Alonso, 71 para o Villeneuve, 24 pontos e a contagem regressiva faltando com esta 5 provas. E o Pedro Bassan está acompanhando toda a movimentação do final de semana em Monza, trazendo outras informações para a gente. Diga, Bassan. Até complementando a análise do Reginaldo com a informação da McLaren, a equipe realmente espera que ele ganhe posições na hora das paradas nos boxes, porque ele está pesado, deve parar de 5 a 6 voltas mais tarde que os outros e por isso ele não deve arriscar muito. Mas eu acho que ninguém na McLaren esperava que ele fosse estar tão atrás, sem ganhar uma posição sequer em relação à largada. Está ficando um pouco difícil para ele realmente. Para repetir, né? Ele largou e ganhou a posição do Coulthard. O Coulthard se envolveu no acidente, um toque com o Webber, mas perdeu a posição para o Villeneuve, que largou atrás dele, então ficou na mesma. A 11ª posição que ele ocupava no grid de largada, ele mantém até agora com 8 voltas, e é realmente inesperada até essa posição, apesar do peso, se imaginava que ele fosse um pouco mais à frente. Aí as comparações de voltas do Trulli com o Schumacher vai andando mais rápido que o Trulli e vai tentando se aproximar. A cada volta ele vai tentando chegar mais no Trulli. Começou andando bem mais rápido, agora um pouco menos, mas vai se aproximando, ó. Tentando pelo menos. E nos 2 ângulos você curte. Do Trulli para o Schumacher e do Schumacher para o Trulli. Schumacher está meio segundo atrás de Arno Trulli. O que se diz e se repete, aliás, a Fórmula 1 tem algumas coisas, a vida tem algumas coisas curiosas, né? Até outro dia, quando o Barrichello falava assim, se chover vai ser bom pra gente, todo mundo dava risada. Hoje falou o Schumacher, se chover vai ser bom pra gente, mas não choveu. Apesar do carro não estar tão bem, né? O carro não está fazendo uma ótima temporada e todo mundo atribui ao pneu, e é um carro que não nasceu tão bonito assim. Nesta pista a Ferrari tem possibilidade um pouco melhor por causa do motor, por causa da força, ou nem aí? Nem nessa?
a possibilidade de lutar por vitória, não até pelo rendimento que ela teve no treino. Mas, de qualquer forma, a Ferrari está melhor do que nas últimas corridas. O Rubinho, por exemplo, faz uma corrida consistente, lembrando que é a 100ª participação dele pela Ferrari, isso é muito importante. E num período... É o fato de ser a equipe que mais treina em Monza. Eu posso dizer até por experiência própria, quando eu era piloto de testes da Ferrari, muitos testes de pneus foram feitos nessa pista, inclusive não apenas testes para Monza, mas quando você desenvolve um pneu para a pista do Canadá, a Ferrari coloca algumas chincanes com cones nas retas para diminuir a velocidade, simular uma velocidade média parecida com o Canadá, e a gente ia para a pista justamente para preparar o carro para Montreal. Então a Ferrari desenvolve pneus para Monza, para Montreal, e algumas outras situações é importante às vezes para o pneu andar em velocidade muito alta para saber qual que é o tipo de construção, se o tipo da construção aguenta o esforço de uma grande velocidade. Então Monza tem sido muito usado pela Ferrari, e por isso deveria ser uma pista que traria uma certa vantagem. Porém, hoje em dia, devido à performance do equipamento e principalmente dos pneus, na minha opinião, eles estão realmente devendo. Isso é função, né, Kleber, do poderio mesmo, não só financeiro, mas técnico da Ferrari, que tem mais de 300 pessoas trabalhando só em função da Fórmula 1. Você vê, a Ferrari tem praticamente 4 pistas, né? Não a Monza, evidentemente, não é da Ferrari, mas é uma pista italiana. Ela tem Mugello, ela tem Fiorano, ela tem também, às vezes, treina lá naquela pista de Roma. Esqueci o nome agora. Às vezes, assim, a Ferrari, eu até lembro algumas situações que a gente tinha no mesmo dia, eu de repente em Monza. Olha, tem um problema com uma Renault ali, ó. Mas só para completar, tinha eu treinando em Monza, o Schumacher em Mugello e o Badoer em Fiorano. Então 3 pistas diferentes no mesmo dia. Montoya mantém a primeira posição na 11ª volta, mas vai diminuindo um pouco a vantagem, a distância. O Fernando Alonso já teve em 2.4, em 2.2, agora 2.1. Thiago Monteiro, da Jordan, no português, faz sua parada de boxe, está saindo agora, e parecia bem lento ali o Fisichella. Parecia, pelo menos, mais lento o Giancarlo Fisichella. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Tirando os pilotos que tiveram problemas ali na largada, o Kartkin, o Albers, o Weber e o Coulthard, o Thiago Monteiro foi o primeiro a fazer a sua parada, e o Alonso volta a andar mais rápido, o mais rápido da pista, a mais rápida volta da prova até agora, 1:22.376 na volta de número 12, e a diferença vai caindo, 1.9 agora. E o Kimi Raikkonen segue aí na sua luta por uma corrida de recuperação. Não recuperou nada ainda. E a diferença vai aumentando. Já está 26.434 atrás do Montoya, que é o líder da prova. Acaba sendo um resultado péssimo pro Kimi Raikkonen, que não está pontuando. O Alonso está fazendo mais 8 até agora. O Pisonia continua na 14ª posição, vai tentando se aproximar do Klien. Está 0,9 atrás do Klien, e o Massa segue ali atrás, 2,9 atrás do Kimi Raikkonen. O Massa está em 12º, o Klien em 13º, o Pisonia em 14º. Está andando bem mais rápido do que o Klien e o Pisonia, 24.0, 24.4, 24.5 anda o Klien, 24.0 o Pisonia. Olha o Kimi Raikkonen aí, ó. 7ª marcha, aceleração total, tá? Toque no freio. E lá vai Ferrari para o box, Michael Schumacher. Faltando 40 voltas, Schumacher faz a primeira parada dela. Schumacher faz a primeira parada dele na 13ª volta. Um pouco diferente do normal, o Schumacher parou primeiro do que o Rubinho. Geralmente a Ferrari adota a melhor estratégia, que é o Rubens parando primeiro. A melhor estratégia para o Schumacher, né? Com o Rubinho parando primeiro e o Schumacher depois. Mas como até uma curiosidade, você pode ver que nesse caso o Rubinho tem uma estratégia acho que um pouco melhor.
Barrichello que ocupa aí a quinta posição, continua na quinta posição. 1:23.4 a última volta do Barrichello, na mesma casa do Sato, 1:23.4. O Montoya agora vem para fazer a volta mais rápida, hein? Já fez em 2 parciais as melhores da corrida até agora. Faz 1:21.988, completa essa 14ª volta, dando troco, 21.988. E acaba sendo um bom duelo, Montoya e Alonso. Volta para 2.2. Fica sempre aquela sensação. Rubinho no box. Rubinho vai pro boxe. Será que o Montoya dá uma administrada em determinados momentos? Aí vai pro boxe Rubens Barrichello. Para na 14ª volta. Uma volta depois da parada do Schumacher. 9.2. E o Villeneuve vai pro boxe também. Olha, os dois, embora parando cedo, eles botaram bastante gasolina. Então, por exemplo, o Schumacher, que parou na 13ª volta, pela aquela previsão do computador, ele teria que dar mais 21, né, para a próxima parada, então seriam só 2 mesmo. Volta para a pista o Jacques Villeneuve. Agora a gente vai ver como vai se comportar o Kimi Raikkonen, como ele vai conseguir ganhar posições, como disse agora há pouco o Pedro Bassan, pelo peso do carro do Raikkonen. A própria estratégia da McLaren sugere que ele ganhe posições quando os adversários forem fazendo as suas paradas no box. Agora, Kleber, ele perdeu tanto tempo atrás do Villeneuve, em 29 segundos atrás do Montoya, e uma parada leva 27, com tudo, com desaceleração, com retomada, leva 27. O Montoya faz 1:21.828, outra vez anda forte. Também o Montoya vai ficando mais leve e vai aumentando o seu ritmo. Fez 1:21.8, fez 1:22.1 o Fernando Alonso. Aumentou a diferença. Com essa volta aí, o Montoya coloca 2.5 de vantagem em relação ao Fernando Alonso, o segundo colocado. Button é o terceiro, Sato é o quarto. Agora o Trulli é o quinto, o Fisichella é o sexto. O Ferrari trocou a estratégia de 3 para 2 paradas. E isso prova que eles largaram com a intenção de fazer justamente as 3, que foi até a maneira que o Rubinho ganhou em 2004 nessa pista. Mas por falta de velocidade, talvez eles tenham adotado justamente a 2 paradas, porque eles sabem que não tem velocidade suficiente para fazer as 3 paradas funcionar. Isso é a medição da pressão do pneu do Rubinho, né? Não pode trocar pneu, mas dá uma checada para ver como é que tá. Eles estavam checando também a altura do sulco do pneu para saber o tamanho, vamos dizer assim, o tamanho do desgaste, se está tendo desgaste grande ou não. Então eles checam a temperatura, a pressão e, naquele caso, a altura do sulco do pneu. Quer dizer, se tá menos suco, tá gastando... Se está gastando mais do que o esperado ou não. Então eles só para ter uma medida que, inclusive, nem ajude talvez muito durante a prova, mas é mais uma informação para Bridgestone. Futuro, né? Exatamente. Porque só pode trocar pneu se for comprovadamente um caso de ameaçar a segurança do piloto, a segurança da prova. Aí o Sato saindo da sua parada, depois do Barrichello e do Michael Schumacher, o Sato, dos primeiros colocados, é o primeiro a ir para o box. O Montoya está na liderança, com o Fernando Alonso em segundo, Button em terceiro, o Trulli em quarto. O Pisonia está colado no clean, você vê aí, ele está diminuindo a diferença, ele está 7 décimos atrás. E o Pisonia vai ser um dos que vai parar mais tarde. Ele parar na volta 22, segundo o plano da Williams. E o Webber, mais tarde ainda, o Webber que já teve aquele problema na primeira volta e veio para o boxe, agora ele volta a parar na 25. Com 1:23.678, o Pisonia registrou agora a melhor volta dele na prova, que está exatamente à frente do Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão. A parada agora do Jenson Button. Kimi Raikkonen já subiu para a 7ª posição. Montoya, Alonso, Trulli e Fisichella. Ralf Schumacher também não parou. O Button fez a sua parada agora. O Sato voltou na frente do Barrichello. Não, o Sato não registrou. Não, voltou atrás, voltou atrás.
voltou atrás. O Barrichello vai ganhar a posição do Sato na estratégia da Ferrari, na parada da Ferrari, na parada do Sato, ó. Parou de novo, deu algum problema com o Sato. É a segunda parada do Sato. O Sato já tinha parado, voltou, aí o Button parou e aí ele voltou de novo pro box. Precisaram fazer 3 trabalhos aí os mecânicos da BAR. Sato, Button e Sato de novo. E vendo o Raikkonen subindo de posições, como você falou, mas o problema é que ele está sempre preso atrás de alguém. Agora ele está a 4 décimos do Ralf Schumacher, então isso impede que ele conquiste um desempenho para conseguir recuperar as posições durante a parada dos outros, das outras equipes, dos outros pilotos. Então, enquanto ele estiver preso atrás de alguém, ele não vai conseguir imprimir um bom ritmo e não vai adiantar muito ele parar mais tarde também. O Trulli vai na terceira posição com o Fisichella em quarto. O Montoya e o Alonso seguem nas primeiras posições. Agora Christian Klien vai para o box. O austríaco da RBR está aí fazendo o seu trabalho. O Pisonia ocupa a 8ª posição agora, atrás do Felipe Massa, que é o 7º. Os dois sem parar. Agora os primeiros colocados todos não pararam. Montoya, Alonso, Trulli, Fisichella, Ralf, Raikkonen, Massa e Pisonia. Os 8 primeiros. E a Renault se prepara aí para a primeira parada. O Alonso está na segunda posição, o Fisichella é o 4º colocado. E o Alonso vem para o box. Vem para o box Fernando Alonso na 19ª volta das 53 do Grande Prêmio da Itália. É para 2 paradas também a corrida dele. Agora vamos ver quanto a equipe põe de gasolina. Fez um discurso de que vencer ia ser muito difícil em Monza, mas mostrou bom humor, né? Foi interessante essa coxa, não deu sorte o Raikkonen, né? Não, quem não deu sorte fui eu. Podia ter quebrado na corrida. Se ele quebra na primeira volta da corrida, pra mim era sossegado. Quebrou no treino. Tá bem escolado, tá bem escolado. Vai pro boxe agora Felipe Massa. Parou o Villeneuve, parou o Massa. 1:23.5. Interessante que o Alonso voltou bem à frente do Kimi Raikkonen, então é interessante poder ver essa disputa agora. A volta do Fernando Alonso para a pista e aí a briga do Raikkonen e do Alonso, né? O Raikkonen na 6ª posição. Pro Raikkonen, tudo que ele precisava agora era passar o Alonso, né? Tudo que ele precisava. Estão brigando aí os dois líderes do campeonato, só que em posições mais atrás, né? A 5ª e a 6ª posições. É que o Alonso voltou exatamente entre os dois, né? Entre o Ralf e o Kimi Raikkonen. O Montoya saindo do box com 8.2. E é uma posição muito incômoda, porque o Raikkonen vai incomodar ele lá mesmo. Tá com o carro mais veloz nesse momento, muito mais leve. Também o Jarno Trulli vai para o box. O Pisonia que está demorando para parar, que está parando mais tarde dele. O Ralf Schumacher. São pilotos que estão demandando. E o Kimi Raikkonen, que já está aí na 6ª posição. Ó. Sai no box o Trulli e daqui a pouco vem o Ralf. Trulli fez uma parada em 8.3, daqui a pouco vem o Ralf. E já também o Antônio Pisonia, que ocupa agora a 7ª posição. Montoya fez a sua parada, o Montoya tinha uma vantagem razoável. O Fisichella, que ainda não parou, vai assumir daqui a pouco. Não conseguiu assumir a liderança não, talvez o Fisichella. Agora o Alonso fez o que tinha que fazer, né? Não tem nada que se incomodar com a briga do Kimi Raikkonen. Né? Do Kimi Raikkonen. Deixa o Kimi Raikkonen passar, o Kimi vai embora. É o 5º colocado. Kleber. Oi, Bassan. O Takuma Sato parou 2 vezes porque houve um problema na bomba de combustível e entrou muito pouco combustível no tanque na primeira parada. A equipe ainda não sabe o que aconteceu. E onde o Raikkonen vai, o
Vai atrás. Alonso vai atrás. Claro. Né? O meu negócio é chegar perto dele. Não, né? mas não é isso. A meta dele é o seguinte, ele está olhando a caixa de câmbio do Alonso, do Raikkonen. Onde um for, o outro vai. Houve uma corrida uma vez em Mônaco, em que o Regazzoni errou a chicane, e o Emerson foi atrás, errou também. O erro do Kimi Raikkonen, o Alonso foi atrás dele, eles estão brigando pelo título. Aí o Mark Webber tentando se aproximar do David Coulthard, tentando brigar com o Coulthard, eles que já se tocaram no começo da corrida. Essa briga vale a 13ª posição. Barrichello está em 9º, o Schumacher está em 10º. O Massa voltou na 11ª, Villeneuve é o 12º, a Williams se prepara para o box, como a gente está vendo aí na tela, a Williams vai se preparando para o box. O Pisonia, né? Porque o Webber já fez a parada dele, é o Pisonia que vem. É exatamente como previsto, Pisonia na 22ª, o Webber vem na 25ª. Faltando 31 voltas para acabar o Grande Prêmio da Itália. Semana que vem já tem o Grande Prêmio Bélgica, dia 25, o Grande Prêmio do Brasil. E aí a temporada termina com os grandes prêmios da China e do Japão. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, nova Skin. O Kimi Raikkonen ocupa agora a 2ª posição. Montoya fazendo uma corrida perfeita, né? À medida que ele já fez um pit stop e está na primeira colocação. O Alonso está aí também, mantendo o seu ritmo, está na 3ª colocação, esperando a parada do Kimi. O Kimi vai ser o único, com a entrada do Pisonia no box que vai acontecer nessa volta agora, vai ficar só o Kimi Raikkonen sem ter parado. Você imagine, com a quantidade de gasolina que ele tinha e ainda fez o tempo da pole. Coulthard e Webber brigando aí pela 13ª posição. O Raikkonen agora vai ficando mais leve e vai acelerando, vai mandando ver. E faz 1:21.725. Enquanto o Pisonia vai pro box aí. O Pisonia muito bem colocado, fez a corrida que estava prevista. E o Kimi Raikkonen faz 1:21.725. O Kimi Raikkonen está 4,1 atrás do Montoya. Tem pista para andar para valer, né? Agora ele tem a pista livre, que é justamente o oposto daquilo que eu comentei atrás. Ele tem uma pista livre para imprimir um bom ritmo. E é justamente virando rápido, como ele está virando agora, que ele consegue passar os pilotos que já pararam. Ou seja, quando ele fizer o pit stop dele e voltar à pista, ele tem condição de voltar à frente. Olha a briga do Rubinho e do Schumacher. Briga do Rubinho com o Schumacher, ó. O Rubinho está na 9ª posição, o Schumacher na 10ª. Mas se já não tinha muito camaradagem agora, então, né? Barrichello que vai para a BAR na temporada de 2006. Kleber. E o Felipe Massa vai pilotar a Ferrari. Diga, Bassan. O Schumacher disse aqui em Monza, eu sempre tive um bom relacionamento com o Rubinho. A palavra amigo eu uso num outro contexto. É honesto. Opinião honesta, alguém que foi para a brita ali. Agora, o que não pode acontecer é um toque do Schumacher com o Rubinho. Aí não ficaria bom, não. Honesto, vocês querem dizer que ele falou que não é amigo do Rubinho, é isso? Ou é amigo só fora da corrida? Amigo de profissão, amigo de fim de semana de corrida, mas não o contexto de amigo para ele é outro. Que ele tem todo o direito, convenhamos. O Ralf Schumacher é que deu aquela escapadinha ali que levantou poeira ali na brita. O Kimi Raikkonen agora vai, né? De novo melhor volta o Kimi Raikkonen. Por isso que ele deve estar vindo agora. 21.629. Aí o Webber tentando ultrapassar o David Coulthard. Continua a briga ali da Williams com a RBR. E o Kimi Raikkonen vai para sua parada. Kimi Raikkonen está 2.2, ele foi diminuído, ele já tirou 2 segundos em relação ao Montoya.
vai parar agora. Ele está 6,5 à frente do Fernando Alonso, evidentemente vai perder. Você falou que mais ou menos quanto? 20 e quantos segundos essa parada total? 26. 26. Uma parada rápida, 26. Varia de 26 a 28. O que vai fazer com que ele talvez brigue ali para voltar na sexta posição, aproximadamente. O Kimi. Ele pode voltar em quinto. Brigar ali pela quinta e sexta posição. 26,7 é a diferença do Trulli para o líder da prova. O Trulli está 26,7 atrás. O Fisichella está 24,2. Tendência é que ele bote bastante combustível, né? Essa é a tendência, já que ele ficou 25 voltas na pista. Perdeu 11 segundos e meio parado e vai voltando. ...26 voltas... ...ele está... ...pelo computador para fazer... ...para ir até o fim da prova. Olha, eu acho que é o seguinte... É até difícil... ...pelo computador faltariam 2 voltas... ...mas é para isso sim... É a tentativa dele... ...ele vai tentar economizar um pouquinho... Porque vamos falar a verdade... ...e ficar só nessa parada. Com todo respeito ao computador... ...se ele tiver que parar de novo... ...por causa de 2 voltas... ...não dá, né? Não, pois normalmente aquela previsão erra por 1 ou 2 voltas para mais ou para menos. Só depende da estratégia da equipe. Então, se eles agora já sabem, nessas 25 voltas que ele fez, eles já sabem exatamente o consumo em função dessa primeira parte da corrida, eles sabem que vai dar para ir até o fim. E viram que o Kimi, por mais que seja muito rápido, que ele tem muita dificuldade em poder ultrapassar. Então, a melhor estratégia é realmente não fazer mais nenhuma parada e conseguir as ultrapassagens quando os outros pararem. A princípio parece que ele voltou na frente do Button, ali na quinta posição. Vamos esperar a confirmação na próxima volta. Montoya passa em primeiro na volta de número 26, em segundo Fernando Alonso. O Alonso está 9,3 atrás do Montoya. O Kimi está de volta à pista. Vamos esperar as passagens. Passa o Fisichella em terceiro, Trulli na quarta posição. Aí o Kimi Raikkonen na quinta colocação. Volta em quinto Kimi Raikkonen e volta 4,1 atrás do Trulli. Ele tem 32,7 atrás do líder Montoya. E a parada que o Montoya deve fazer vai custar, como a gente estava prevendo, entre 26 e 27. Quer dizer, o Montoya ainda tem uma certa vantagem sobre ele. E ele vantagem que pode ser tirada na pista logo. Pois é, né? E pensando no Alonso, né, Reginaldo? O Alonso está 9,3 atrás do Montoya. Para arredondar, 9 segundos atrás do Montoya. O Montoya está 33, aí mais uma parada do Weber. 33 atrás, o Kimi está 33 atrás do Montoya. Então ele está aproximadamente 23 segundos, 24 segundos atrás do Alonso. Ou seja, é o que ele precisa para chegar na frente do Alonso. Matemática perfeita da equipe McLaren, estratégia perfeita para ele ficar atrás apenas do Montoya. Atrás apenas do na Montoya. frente do Alonso. Aí vai vir o jogo de equipe, sei lá de que forma que eles vão conseguir fazer, mas vai se dar um jeito. Evidente, né? Se tudo sair conforme a conta, né? Porque se ele está 24, 23 atrás do Alonso, ele tem tudo para chegar à frente do Alonso. O Alonso deve fazer mais uma parada. O Alonso não deve ter autonomia para ir a corrida inteira. Não, o Alonso depois... acho que não, acho que o problema é mais sério. Poderia ser apenas uma bolha que com o tempo ela se corrigisse, vamos dizer que o pneu vai gastando e a bolha sobe. Porém, acho que é um problema maior e a McLaren vai ter que fazer outra parada. Então acabaram-se as chances do Kimi Raikkonen. O que significa, portanto, que aquela conta... significa que aquela conta toda feita, que era perfeita, pode apagar tudo a conta e botar na conta do Kimi de novo, né? Dele não, coitado. É impressionante o que está acontecendo com esse rapaz esse ano. É impressionante, porque ele está fazendo tudo direitinho, né? Ele faz a pole, ele teria feito a quinta pole da temporada ontem, ele anda rápido, ele cumpre a estratégia da maneira como ela é programada. Ele ficou na matemática para seguir esse ritmo e ficar apenas atrás do companheiro dele, do Montoya, e de repente o pneu que todo mundo diz, além do carro da McLaren ser muito bom na temporada, todo mundo garante que o pneu está ajudando a McLaren, e aí acontece exatamente isso, e o Kimi Raikkonen tem que voltar para o box e acaba comprometendo absolutamente a corrida. Deixa quase o campeonato na mão
do Fernando Alonso. Um campeonato que o Alonso já tinha bem próximo da mão, agora está quase botando a mão na taça, né? Vamos ver, vai ter que andar muito ainda para dar certo, porque foram mais 5 segundos de tempo de bola. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Agora, evidentemente, vai alucinado ali, né? Botar o pé mais do que embaixo, o que pode, inclusive, comprometer a performance dele, né? Quando tenta passar do limite, vamos ver como é que vai se comportar agora o Kimi Räikkönen. Barrichello segue aí na 7ª posição. Montoya, Alonso, Fisichella. Olha aí o detalhe do pneu ali, ó. E aí começam as explicações de que ele poderia ter atacado demais a zebra e prejudicado o pneu. Carro 21 sob investigação dos fiscais, o Albers. De todo jeito, agora a explicação vai ter um monte. E na verdade acho que você não pode culpar o piloto, porque ele tem que andar o mais rápido possível na pista, ainda mais numa situação dele que teve o pênalti e teve que largar mais atrás. Ele tem que buscar o limite e infelizmente o pneu não aguentou, mas não pode culpar o Räikkönen por esse motivo. E o pneu estava absolutamente novo, tinha acabado de trocar os pneus. Aí o drive-thru pro carro 21 por ignorar a bandeira azul na pista para, como retardatário, ser obrigado a deixar quem estiver atrás passar. E você vê que o pneu não pode, sendo novo daquele jeito, não pode ser culpado porque ele tinha acabado de trocar. Ele tinha feito uma corrida, como ele não correu atacando o adversário, né? Ele não desgastou, assim, mas é claro, tem o desgaste de 20 e tantas voltas, né? O que eu queria chegar à seguinte conclusão. Há informação de que, por exemplo, o Pisonia, que não está extremamente habituado, porque nesse ano ele não correu ainda, recebeu da Michelin, antes de entrar na corrida, a recomendação de não atacar muito as zebras, que poderia, nas primeiras 15 voltas, porque poderia causar algum problema. É isso que eu digo. O caso do Kimi, ele não tinha isso, e você via o desenho do pneu como um pneu como se estivesse novo mesmo, não poderia acontecer aquilo. Você viu ali um detalhe do Alonso? O Alonso está indo a 103 pontos e o Kimi está ficando com 71. Eles estão abrindo 32 pontos entre um e outro. O campeonato tem mais 4 provas, 40 pontos em disputa. Ele tem que ganhar todas e tem que torcer muito, porque ele só pode, se o Alonso não somar mais nenhum ponto e o Kimi ganhar todas, do jeito que está agora, ele vai passar 8 pontos o Alonso. Agora, a conclusão é boa. O que o Kimi precisa? Além de andar, pilotar, ganhar, ele precisa de sorte. Tá difícil. Deu pra ver também naquela câmera lenta que no carro do Alonso, que o board, que é essa aleta lateral na frente do radiador, parecia estar um pouco quebrada. Talvez por usar uma zebra mais alta, quebrou aquela aleta, que teoricamente você perde pressão aerodinâmica, mas no caso do Alonso também não deve ser nada grave que afete o segundo lugar dele. 1:23.0 estão andando os dois, 0:29, 1:23.029 o Montoya, 1:23.081 o Alonso. A diferença segue na casa de 9 segundos, 9.1 é a vantagem do Montoya em relação ao Alonso. Ou seja, tirando o lado do Kimi Räikkönen, está tudo andando do jeito que a McLaren imaginava. E aí fica bom para o time do Flávio Briatore. Fisichella é o terceiro, Jarno Trulli é o quarto. Fica nervoso ali o piloto, não para de mexer o pé ali, o mecânico da Renault. Fisichella é o terceiro, Trulli é o quarto. Olha o Alonso ali, ó. Vai subindo as marchas, quinta marcha agora, sexta. Aceleração total, passando de 17 mil giros, um toque no freio e a chicane. Eles devem gostar dessa pista. Seu carro na rua, quando você está andando rápido, você vai a quanto?
5.000 giros, 4.000 giros, ele estava quase 20, 18, 17. Para você ver a diferença. Faltando 21 voltas para o final da corrida. Daqui a pouco tem um esporte espetacular. Você vai conhecer um piloto de 73 anos que faz manobras radicais nos céus de São Paulo. Tem também uma entrevista exclusiva com o Kaká, que abre o coração, fala de casamento, da vida da Itália. O Brasil joga hoje às 4 da tarde contra a seleção do Chile. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, tem o Auto Esporte e na sequência o Esporte Espetacular. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Schumacher vai se aproximando do Barrichello e o Pisoni está 3,9 atrás do Schumacher, fazendo uma boa corrida. O Antônio Pisoni na 9ª colocação, ganhou a posição do Massa na parada de boxe. O Pisoni é o 9º, o Massa é o 10º. Acabou ganhando no pit stop a posição do Massa, o Pisoni, vai fazendo uma corrida boa aí. Largou na 16ª posição, está em 9º. E essa briga do Rubinho com o Schumacher está boa. É uma briga aberta, pelo menos 7ª e 8ª posições, quer dizer, uma briga totalmente aberta, e o Rubinho vai fazer de tudo para se manter aí à frente. Na volta anterior andou um pouquinho mais rápido do que o Schumacher. 23,9 o Rubinho, 24,0 o Schumacher. Um detalhe interessante. Essas setinhas aí mostram quanto que o piloto vai ganhando de posição. Em relação à posição de largada. Quantas posições ele ganha em relação à largada, ou quanto ele perde em relação à largada. Setinha para o lado, não ganhou nem perdeu. O Kimi agora, por exemplo, está em 11º, exatamente Posição de largada. como ele largou. Setinha para baixo, perdeu posição, setinha para cima, ganhou. Diga, Butch. Lembrando apenas de um detalhe interessante, agora que a gente passou da metade da prova, você tem um desgaste de pneu um pouco maior. E lembrando até a experiência dos engenheiros da equipe Ferrari, eles sempre procuravam insistir que durante a corrida, durante o treino, na verdade, a gente trabalhasse muito com a parte eletrônica do carro. Quando eu digo a parte eletrônica, o que seria? O diferencial, o freio motor, o controle de tração, porque em Monza, como são freadas fortes e também tração de segunda marcha e em plena velocidade, você precisa de muito equilíbrio do carro. Então, acima das outras pistas, Monza é fundamental que o piloto tenha um ótimo feeling para desenvolver um carro bom durante a prova, trabalhando com todos esses botões que você vê no volante. Até agora eu não vi nenhuma imagem dentro do carro, algum piloto trabalhando, mas pode ter certeza que eles devem ter mexido bastante, porque é fundamental que isso aconteça. E é de impressionar também como, apesar de toda a sensibilidade que tem esses carros, né, são sensíveis às peças. Aquela atacada na zebra que o pneu sai do chão e depois volta para o asfalto é uma imagem de impressionar. Você chamou, Pedro Massan? É só para dizer do campeonato como é que ficaria, né? O Raikkonen está numa situação muito difícil, o Alonso pode ser campeão no Grande Prêmio da Bélgica em Spa. E outra coisa é que... Ou vem para o Brasil, né? Dia 25 de setembro. E outra coisa é que manteria a tradição de Monza, né? De o campeão não costuma ser o vencedor em Monza. Isso desde 1991, apenas 2 exceções, ambas as de Michael Schumacher em 2000 e 2003. E naquele gráfico, Kleber, que mostrou quem ganha posição e quem perde em relação à largada, você viu que quem mais perdeu foi o Sato, 10 posições, e quem mais ganhou foi o Pisoni, 7 posições. Sato que ocupa agora a 14ª posição, ele que teve um problema, lembra? Fez o primeiro pit stop, o normal para reabastecimento, e logo na sequência precisou fazer um segundo. As comparações ali das voltas do Montoya com o Alonso, o Montoya está virando mais rápido que o Alonso, 23,1 agora a volta do Alonso, essa 36ª volta. E ele continua com uma vantagem boa de mais de 9 segundos em relação ao Fernando Alonso, que passa agora com 23,2, andando um décimo mais lento do que o Montoya e está absolutamente administrando. Hoje, 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. E logo depois, Brasil e Chile. A seleção brasileira joga em Brasília contra o Chile e pode garantir vaga para o Mundial. Um pontinho e o Brasil está na Copa do Mundo. Vale a sua torcida.
Galvão Bueno, Casagrande, Falcão, Arnaldo César Coelho, Tino Marcos, Mauro Naves, todo o time da Globo. Brasil e Chile. A Ferrari, você viu, tá pronta para uma segunda parada. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. E quem vem para o boxe é o Michael Schumacher, mantendo a mesma sequência do primeiro round ali das paradas nos boxes. Primeiro vem o Schumacher, para depois o Barrichello. E o Pisonia sobe agora para a 7ª posição. Olha só. Brigando efetivamente por pontos, né, o Pisonia? Sem dúvida, sem dúvida. E olha só, Kleber, aquilo que eu disse que em relação à previsão do computador de que o Kimi Raikkonen teria que dar mais 26 voltas com a troca de gasolina, dá 11,5. Isso antes dele fazer aquela outra parada que tirou totalmente a chance de vencer a corrida. Mas realmente a previsão sempre erra para mais ou para menos umas 2 voltas. No caso do Schumacher agora errou em 2 voltas. Ele teria que ter parado na volta 34 e veio para 36. Então errou para baixo, né? O que mostra que realmente o Alonso tinha fácil aquelas Raikkonen tinha as duas voltas lá de sobra, né? Montoya, Alonso, Fisichella, Trulli são os 4 primeiros colocados. Os 4 que já completaram a volta de número 37. Barrichello ocupa a 6ª posição e deve agora ir para sua parada no box. O Ralf Schumacher é o 5º, o Barrichello é o 6º, o Pisonia é o 7º. O Pisonia vai ganhar mais uma posição agora. Vem aí o Rubinho. E a dificuldade toda de segurar para entrar no limitador. Faz a sua segunda parada, Rubens Barrichello. 6,9 a parada dele. Falava do Pisonia aí que vai subindo, está na zona de pontuação. E o mais interessante para ele é que ele está muito à frente do Mark Webber, né? Está em 15º. E no capítulo bons relacionamentos dentro das equipes. Interessante, né? Como é que você foi recebido pelo Webber, ô Pisonia? Ah, foi bem, ele não falou nem bom dia, quanto mais boa sorte. É isso mesmo, a relação entre os dois é essa. Olha, o Rubinho voltou bem à frente do Schumacher, hein? Você lembra que a diferença era de 7 décimos? Agora tem 2 carros entre eles e o Button é quem está atrás, também valendo posição. Ele ganhou uma posição do Button, né? Ganhou uma posição do Button nessa parada da Ferrari. Ó, e o Button vai para cima, ó. Rubinho, Button, lá atrás o Schumacher. Eles estão na 10ª, 11ª e 12ª posições. Agora o Barrichello estava atrás, né? Do Button. O Juan Pablo Montoya continua fazendo a corrida com tranquilidade. 1:22.8 agora ele fez na 38ª volta. 9 segundos à frente do Alonso, 1:23.1. O Fisichella, 1:23.4 aí na 3ª posição. O Pisonia vai andando 1:23.1 como o Alonso. O Massa ocupa agora a 8ª posição. O Barrichello vai conseguindo se manter aí bem à frente do Button. Kleber. Oi, Bastian. A McLaren examinou o pneu do Kimi Raikkonen e disse que gostaria muito de ter o pedaço que está faltando. Depois do pit stop eu continuo. Alonso faz a sua segunda parada. Aí o Alonso fazendo a sua segunda parada. Ele para em 9,8. Vai voltando então o Fernando Alonso. Prepare-se para muita ação e aventura com As Panteras. Um grande sucesso do cinema hoje, 13h, em temperatura máxima. As Panteras em temperatura máxima, o Domingão do Faustão na sua primeira parte e Brasil e Chile às 4h, eliminatórias da Copa do Mundo. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão. O Alonso já voltou para a pista, o Barrichello ocupa a 10ª posição. O Bassan estava contando que a McLaren gostaria muito de ter o pedaço do pneu do Raikkonen que voa. Acho que o Raikkonen também, viu, Bassan? É verdade, gostaria de ter o pneu inteiro. Mas a McLaren até imagina onde esteja esse pedaço de pneu, que tecnicamente ele é importante.
Só que aqui em Monza a pista é invadida pela torcida depois da prova. Então, certamente algum torcedor vai levar como lembrança esse pedaço de borracha aí que é tão importante para o pessoal da McLaren. Aí o Juan Pablo Montoya, o líder da prova, fazendo a sua parada em 7.1. Montoya tinha uma vantagem de 29 segundos em relação ao Giancarlo Fisichella. Fez uma parada sossegada. O Montoya só não ganha essa corrida aí se o Kimi Raikkonen passar perto do carro dele. A McLaren tá sobrando, dá pra ver que o Montoya, ele teve algumas voltas, o Alonso pressionou um pouco, mas dá pra ver que a corrida tá sob controle. Você pode ver que ele não cometeu um erro até agora porque tá guiando tranquilamente, então apenas um problema mecânico poderia tirar essa vitória que a McLaren, na verdade, merece muito. Bom, o Kimi tá agora na seta, tudo andando do jeito normal, natural. Ele ia chegar provavelmente numa segunda posição ali. Você viu a ultrapassagem em replay de uma McLaren para cima da Ferrari, agora é... A Ferrari recebendo bandeira azul, né? Briga que é super estranho, na verdade. E a torcida acompanhando, né? Vendo. Bom, o Barrichello segue na 9ª posição à frente do Button. O Schumacher vai tentando chegar no piloto da BAR. Não, é estranho. Ataque, ó. É estranho até você ver Monza sem um favoritismo da Ferrari, que nos últimos 9 anos não acontecia. Era sempre Ferrari com grande chance de vitória. Quando voltaram dos boxes, voltou o Barrichello na frente do Button e o Button na frente do Schumacher. E o bom é que o Rubinho conseguiu a briga do Button e, além disso, o Button vai segurar o Schumacher. Então o Rubinho está numa posição confortável e ele vem fazendo uma grande prova. A verdade é que mesmo sem grande equipamento, o Rubinho tem apresentado um excelente desempenho nessa corrida. Kleber, você estava falando do Raikkonen. Ele tem o Ralf Schumacher, que acaba de entrar no box, está aí, e o Pisonia também para entrar no box. Então são duas posições que ele vai ganhar. Ele passaria a ser quarto, só que ainda assim ele vai voltar 24 pontos atrás do Fisichella. Perdão, 24 pontos, 24 segundos atrás do Fisichella. E não vai resolver em nada a situação do campeonato, né? Porque ele está somando 8 pontos, o Alonso. Ferrari vai parar de novo, hein? Alguém tem problema na Ferrari, hein? O Schumacher está aí perseguindo o Button. Vamos ver aqui o tempo da volta anterior. O Barrichello fez 1:24.4, o Button 1:24.8, o Schumacher 1:24.8 também. O Button tem essa vantagem aí de 466 milésimos em relação ao Schumacher. O Barrichello está aí na frente dos dois. O Massa já fez a parada dele. Porque estaria pronta para mais uma parada a Ferrari. Eles tinham um pneu ali à espera, então pode ser um caso de bolha no pneu traseiro ou que pela telemetria eles tenham visto que tem algum pneu perdendo pressão. Então talvez seja esse o motivo, porque em termos de desempenho a gente não viu nada estranho até agora. Barrichello, inclusive, vai tentando se aproximar ali do Ralf Schumacher. E a Ferrari tá ali, ó, a postos. E fica aquela expectativa, quem vem? A televisão tá muito em cima do Rubinho. E é ele mesmo. Exatamente o Rubens Barrichello que para, e nesse momento ele acaba perdendo as posições para o Button e para o Schumacher. E rasgaram ali na reta dos boxes de Monza. E o problema é no pneu traseiro esquerdo do Rubens Barrichello. Troca pneu, perde aí 7 segundos e 7 décimos e volta para a pista. Também estava fazendo uma corrida legal, né? Para ficar à frente. Para ficar à frente do Schumacher. Agora o Weber está fazendo mais uma parada. Ô, louco, saiu ali com vontade. Dividiram um boxe ali. Respeitaram a linha branca, ambos respeitaram. É ele e uma BAR. É o Sato, né? Sato e o Weber. Que disputa de boxe, hein? Pisonia vai pro boxe também, olha ali. Quem tem que esperar um pouquinho aí? Quem tá parado ou... O Weber ele não respeitou nem a placa que o mecânico segurou para
justamente pensando na segurança, não deixar o carro sair. Então pode ser até discutido entre os comissários de talvez dar um stop go pro Webber, porque é realmente um pouco perigoso, porque o mais perigoso é caso os carros se toquem, tem muitos mecânicos ali trabalhando, então numa dessa ele podia causar um acidente grave. É porque em posição ele voltou atrás ainda do Sato, né? Bom, Juan Pablo Montoya segue na liderança com o Fernando Alonso em segundo. Nesse momento o Kimi Räikkönen ocupa aí a 4ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, nova Skin. O Rubens Barrichello voltou bem lá atrás, né? Perdendo a chance de brigar por pontuação, de brigar para ficar na frente do Schumacher. Teve um problema no mesmo pneu traseiro esquerdo que tirou também o Kimi Räikkönen da possibilidade de brigas melhores. Em relação àquela saída de boxe do Sato e do Webber, os dois estão em 15º e 16º, pode acabar havendo... Eu acho certo que houvesse punição pelos dois, inclusive. Por que o Webber não ter respeitado até a própria sinalização do mecânico e o Sato que acabou pisando na faixa branca no finalzinho. E o Briatore tá bravo ali, ou preocupado. Abrindo os braços. Na Tá verdade, bravo com alguma coisa ali. só pode ser uma coisa. Ele deve estar bravo com o Fisichella, que perde muito terreno, e o Räikkönen, que já está em quarto com a parada do Ralf e do Pisonia, e agora está 3,6 atrás do Fisichella. Aí, é só falando aí. Tá precisando andar muito, é isso que dá. É isso que dá. E ele estava indo pro pódio. Pois é. Tava indo para brigar pelo pódio, porque ele tá tentando chegar no Fisichella, né? 3,6 ele tava para chegar no Fisichella, agora com essa escapada aí, não é fácil a situação, não é fácil a vida do Kimi Räikkönen. Aí outra vez a escapada. Não tem como, né, Burti? A hora que você precisa andar mais do que deve, escapar é uma questão de volta, né? Que volta que vai ser, né? Ele até em termos de concentração, ele já muda o foco dele. Enquanto ele tem uma situação para poder brigar pela vitória, para poder chegar ao pódio em condições normais, o piloto está sempre muito concentrado em não errar. Mas quando ele vê tanta coisa dando errada, ele já abre mão um pouco de não cometer um erro, acaba forçando mais do que deve e o resultado é esse. Ano passado, se tudo tá dando errado, só eu não vou errar. O Kimi Räikkönen, que ocupa a 5ª posição, está atrás do Trulli. O 4º lugar é o Jarno Trulli, o 3º é o Fisichella, em segundo o Fernando Alonso, em primeiro o Juan Pablo Montoya. Nesse momento está 103-75 a classificação do campeonato. Ele está aumentando em 4 pontos, né? A diferença, porque o Alonso está fazendo 4 pontos a mais do que o Kimi Räikkönen, que deu essa escapada aí que você está vendo de novo. Montoya em primeiro, Alonso em segundo, Fisichella em terceiro, Trulli em quarto, Kimi Räikkönen em quinto, Ralf Schumacher é o 6º, o Antonio Pisonia está na 7ª posição e o Jenson Button na 8ª. São os 8 que estão pontuando. O Schumacher vem aí em nono, o Massa é o 10º colocado, Villeneuve é o 11º, o Barrichello, que andou a corrida inteira na frente do Schumacher, teve um problema com o pneu e está agora na 12ª posição. E aí o Coulthard defendendo posição de um ataque do Takuma Sato, valendo a 15ª posição da prova, faltando 7 para acabar a corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. E o Räikkönen está tentando recuperar a posição que ele perdeu nessa largada, nessa rodada. Então, ele está indo para cima, mas o Trulli é casca grossa de dar essa posição a ele. Então vai ser uma briga interessante até o final. Que é uma das características do italiano Jarno Trulli, né? Não facilitar a vida de ninguém que vem atrás, mesmo quando ele está mais lento. O Trulli, por exemplo, fez a volta anterior em 23,6 e o Kimi em 1,22,3. Não sei se vai dar para tirar. E o Pisonia está tentando se aproximar do Ralf.
Pisoni está 1.3, né, atrás do Ralf. O Trulli recebeu bandeira azul ali, mas está errado. O comissário que deu a bandeira azul para ele está errado, os dois estão na mesma volta. E brigando por posição, né? Brigando por posição. Mas eu acredito que o Raikkonen consiga essa, só que ele vai voltar àquele velho quarto lugar, que é onde ele estava, atrás do Fisichella, atrás do pódio quando rodou. Lá vai ele, ó, lá vai ele. Os dois com aceleração máxima, frearam juntos e a ultrapassagem bonita. Ótimo esse gráfico, né? Bonito, né? O verde mostrando a aceleração. E aí você viu que os dois tocaram praticamente no mesmo tempo no freio. Talvez uma fração de segundos de freada um pouco mais retardada do Kimi Raikkonen para que ele faça a ultrapassagem. Operação que é muito delicada em Monza, porque em Monza todo mundo freia um pouquinho depois do que freia nas outras pistas, exatamente, olha aí. Você viu aqui, agora, né, aí tá tendo o replay, agora há pouco teve uma imagem interessante. Se eu não percebi errado, eles pisam no freio no mesmo tempo praticamente, mas o Raikkonen tira o pé antes do freio, né? Volta a acelerar mais rapidamente do que o Trulli. Isso só pode ser prova de que ele tem um carro mais equilibrado. E eu estava dizendo que essa freada sempre acaba sendo mais tarde do que em outras pistas, mais cedo do que em outras pistas, pela falta de pressão aerodinâmica dos carros. Então vai segurar o carro só no freio mesmo, não na pressão. Agora, acabou sendo aparentemente, né, uma ultrapassagem até fácil, né? Foi até tranquilo porque o Trulli não dificultou muito, que é diferente. Acho que o Trulli também tá contente com a 5ª posição, então também não quis arriscar em perder esses pontos. E acho que quando viu que era o Kimi, falou assim, não, também não vou prejudicar. Mais uma pro Kimi, não, deixa ele. Mas foi realmente mais fácil do que eu esperava até, foi uma boa disputa. Faltando 5 voltas para o fim do Grande Prêmio da Itália. Juan Pablo Montoya, de ponta a ponta, o Montoya liderando o Grande Prêmio, partindo para sua vitória. Juan Pablo Montoya. Montoya que está fazendo um campeonato até discreto, né, pela força da McLaren. É a 2ª vitória que ele vai conquistar, né? Ele ganhou o Grande Prêmio da Inglaterra e vai para conquistar sua 2ª vitória na temporada. Ele tem 40 pontos. É o 4º colocado. Pode-se até imaginar que ele está em 4º, atrás do Schumacher. É uma posição ruim para quem tem um carro que está sobrando, né, na temporada. Lembrando que ele ficou fora de algumas corridas por causa da contusão no ombro, né, uma queda de motocicleta. E é também a 2ª vitória do Montoya em Monza. Assumidamente, queda de motocicleta? Todo mundo sabe. Não é assumido, mas todo mundo sabe. Ele já venceu em Monza em 2001. Então é a 2ª vitória dele e, repito, mais uma vez se ele vencer, fica aquela tradição de que quem vence em Monza normalmente não é o campeão do ano. Daqui a pouco tem o esporte espetacular. Salto de bungee jump na Noruega. Voo de parapente na África do Sul. São emoções, caça e experimentar carne de baleia na Groenlândia. Daqui a pouquinho tem também uma entrevista exclusiva do Kaká, já no esporte espetacular. Na sequência da Fórmula 1 tem o Auto Esporte e depois o esporte espetacular. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Viu na imagem em close aí do Montoya fazendo uma chicane. Ele tem no pneu traseiro do lado esquerdo uma faixa idêntica àquela que obrigou a troca do pneu do Kimi Raikkonen. As equipes ficam ali agora. Faltam 4 voltas. Resta... Não é possível, né? Só faltava isso, né, do Alonso, né? Pro Kimi, né? E o Alonso vai falar assim, você viu que eu não dei sorte, olha lá, ó. Olha lá, ó. Na mesma posição. Exatamente, no último sulco ali, né, o mais aberto, ou pelo menos a McLaren vai ter a borracha que ela queria para analisar, que o Bassan falou, né? Aquela borracha que o pessoal vai pegar quando invadir a pista. Bem lembrado, é verdade. Para efeito de estudos, 3 voltas. Não dá para chamar, né, Burt, pro box agora, né? Dá pra comparar com aquela situação que o Kimi tinha um problema no pneu e não chamaram, acho que se não me engano, no Nürburgring, né? Nürburgring. Então, e dá pra ver que nesse caso do Montoya, eu acho que não é zebra não, é justamente bolha, o pneu tem formado bolha e quando ela estoura ela acaba, né, danificando o pneu. Mas faltando aí 3 voltas não dá pra chamar não, acho que vale a pena arriscar. Pois é, porque se chamar o Alonso vai ganhar. Você vê, o Alonso já diminuiu de 9 para 6. O Montoya já está fazendo
voltas, né, quase de passeio, para não comprometer nada. Ele tem uma vantagem de 6 segundos. Agora, chamar o Montoya agora significa dar a vitória para o Alonso. Então, se é para dar a vitória para o Alonso, deixa dar por um pneu arrebentado mesmo. E até para explicar o porquê da bolha, o pneu de Fórmula 1 trabalha numa temperatura ideal de 90 graus, podendo chegar no máximo a 110. Quando ele passa de 110 graus, cria-se essas bolhas que danificam o pneu. E em Monza, isso é comum devido à alta velocidade e ao excesso de esforço do pneu nas freadas e na tração. É importante, viu, Kleber, que não está causando neste momento, por enquanto, vibração no carro. Que era o caso do Kimi Raikkonen, que eu até antecipei que poderia quebrar a suspensão. Né? O que está acontecendo é que o Alonso está andando muito mais rápido que ele e vai diminuindo. Ó. Nessa última volta, 1.2, na volta anterior, 1.8. Diga, Bassan. A Ferrari explicou o que aconteceu com o Rubinho, aquela parada nos boxes. O pneu estava perdendo pressão no nível perigoso, por isso a Ferrari chamou ele para o box. Chamou o Rubinho para o box e constatou que o pneu estava furado realmente. Kimi Raikkonen 1.21.504 da melhor volta da prova. Schumacher tá mal, hein? Schumacher com problema? Schumacher acho que tá com problema. Melhor volta da prova agora é do Kimi Raikkonen 1.21.504. O Schumacher deu uma escapada. Schumacher deu uma escapada e fez uma volta horrível. E está em 10º lugar, o Massa na frente dele. O Button ficou muito na frente. Ele deu uma escapada e perdeu lugar para o Massa. Perdeu lugar para o Massa naquela escapada que ele deu. Caiu para a 10ª posição o Michael Schumacher. Juan Pablo Montoya vai mantendo aí a sua primeira posição, se segurando, apesar de estar apresentando o mesmo problema que apresentou o pneu traseiro esquerdo do Kimi Raikkonen, só que na Bélgica. Foi o 7º na Hungria, foi o 7º na Alemanha, foi o 7º aí mesmo em Monza. E agora vai mantendo aí a sua mística com o número 7, vai fazendo pontos. Ele que deve correr, segundo as notícias, o Heidfeld não deve ter condição física de correr o Grande Prêmio da Bélgica na semana que vem. Grande possibilidade, e será o dia de aniversário, o dia em que ele completa 25 anos. E vem o Montoya para vencer o Grande Prêmio da Itália. O colombiano Juan Pablo Montoya. Será que o pneu aguenta? Não. Vem Montoya. Ele vai conquistar sua 6ª vitória na Fórmula 1. A sua 2ª vitória nesta temporada. A diferença cai, são 3,5 segundos. O Montoya tem pouco asfalto para conseguir a sua vitória. O Alonso é o segundo. Vem Juan Pablo Montoya. E vence o Grande Prêmio da Itália com Fernando Alonso na 2ª posição. Vibra muito o Montoya, enfrentou o mesmo problema que tirou do Kimi Raikkonen a chance de um resultado melhor. Montoya em primeiro, Fernando Alonso em segundo. E vai correndo para o título com uma maturidade que merece aplausos o Fernando Alonso. 3ª colocação para o Fisichella. Kimi Raikkonen cruza em 4º. Kimi Raikkonen 4º colocado. Muito melhor do que ele poderia imaginar, dados os problemas que surgiram para ele ao longo da prova. Ficou 103 a 76 agora. 27 pontos. Montoya em primeiro, Alonso em segundo, Fisichella em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Trulli o quinto, Ralf Schumacher o sexto, Antônio Pisoni é o 7º colocado. E a 8ª posição, o Jenson Button, que ainda não passou, mas vai aí na 8ª posição, tem uma boa vantagem em relação ao Massa, que é o 9º, e em relação ao Schumacher, que é o 10º colocado. Villeneuve o 11º, Rubens Barrichello na 12ª posição, também tinha tudo para fazer uma posição melhor, o Barrichello, mas também teve um problema de pneu. Com uma média de 247,096 km por hora, vence Juan Pablo Montoya. Daqui a pouco tem o pódio com Montoya, Alonso, Fisichella, tem as opiniões do Reginaldo Leme e do Luciano Burti. Fique ligado, voltamos já à Globo, a gente se vê por aqui. Você acha que tá bem, né? Domingo, em casa, esparramado no sofá, comendo os petiscos, assistindo ao GP da Itália. Mas Ulisses dos Anjos, Oscar Frois, Nivaldo Jorge, Antônio Melo e Levino Camargo estão bem melhores que você.
usaram o cartão Petrobras, foram sorteados no Grande Prêmio Cartão Petrobras e agora estão na Itália, assistindo ao GP de Monza ao vivo na área VIP da equipe BMW Williams F1. Cartão Petrobras. A Petrobras sempre com você. Pai? Oi, filhote. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Tô morrendo de saudade. Você vai passar o fim de semana com o papai? Pai, tem uma novidade pra te contar. Aconteceu alguma coisa? Não, pai, alguma coisa boa. Ai, que ótimo. O que é? Tô grávida. Jura, meu amor? Verdade, pai, o senhor vai ser avô. Que maravilha, minha filha. Melhor notícia do ano. Calma, pai, cuidado com o coração. Parabéns, meu anjo. Vou já contar pra mamãe. Beijo. Beijo, tchau. A emoção precisa de tempo. Plano TIM mais 25. Mais créditos no seu pré-pago. Gastando R$25 ou mais, você ganha mais R$25 em crédito para usar como quiser. Não é promoção, é o plano TIM mais 25. Reserve já seu Vectra numa concessionária Chevrolet. Tem um minicard de 10 dias sem juros no cheque especial. Exato. E o banco ainda cuida do meio ambiente. Isso mesmo. Tem pegadinha. Ah, é? Professor Mangá, explica aqui, por favor. Ô, Barba, relaxa. Não tem pegadinha, não. Tem o macete da musiquinha. Quer ver, ó? Fernandinha vai agora aprovar 800 paus em crédito minicard pra gastar. Ardeu? Ó, você no fundão aí, canta comigo. Só Real entende e apoia você em todas as fases da vida. Agora vocês cantando. Real Universitário. Entendeu, né? Pra sempre um parceirão. Tá ótimo. Quer uma cerveja, por favor? Qual cerveja? Qual cerveja? Cérebro, qual a cerveja? Peraí, pessoal, peraí. A mesa. Mas será que ninguém tem uma ideia nova aqui, não? Hein? Sempre a mesa? Uma ideia nova. Uma nova skin. É isso. É nova skin. Quantos copos? Pensou novo? Beba com moderação. Para você ligado na Globo, estamos de volta. Imagens de Monza, como de costume, com a torcida invadindo a pista, só que esse ano, um ano nada feliz para a Ferrari, que sequer pontuou. Juan Pablo Montoya vence com o Fernando Alonso na segunda posição, a terceira colocação do Fisichella, a McLaren e 2 carros da Renault no pódio. Kimi Raikkonen em quarto, Trulli em quinto, Ralf Schumacher em sexto, Pisonia marca 2 pontos, correndo pela Williams na sétima posição, Button oitavo, Massa chega em nono, de novo batendo na trave ali para pontuação, Michael Schumacher, que deu uma escapada no final e perdeu posições, ele estava ali brigando pelos pontos, ficou em décimo, Villeneuve 11º, Barrichello 12º, depois Klein, Weber 14º e o Pisonia o sétimo. Não precisava dar bom dia assim. Coulthard, Sato, Monteiro, Dornbos, Albers e Kartkier. E uma das raras vezes na história da Fórmula 1 que uma corrida acaba com os 20 pilotos que largaram terminando. O Kartkier terminando 3 voltas depois do Juan Pablo Montoya. Na briga dos construtores, 144 a 136, a vantagem cai um pouco, uma vantagem de 8 pontos da Renault para a McLaren. E no Campeonato Mundial de Pilotos, agora são 103 pontos para o Fernando Alonso e 76 pontos para o Kimi Raikkonen. São, portanto, 27 pontos, né, de vantagem para o espanhol, faltando agora 4 corridas para o final. Diga, Pedro Bassan. Aqui ao lado do Antônio Pisonia, que conseguiu ganhar 9 posições. Parabéns aí, Pisonia. Obrigado, eu acho que fiz o que eu pude, né? Fiz meu trabalho aí, apesar de toda a dificuldade no final de semana, adaptando. Cada volta que passava na corrida eu ia melhorando um pouquinho mais. Agora, vamos ver, né? Limpei minhas mãos, eu acho. Obrigado. Tá, o Antônio Pisonia tá correndo, aí ele vai pra pesagem. Beleza, Bassan, registrando aí com o Pisonia, que foi o brasileiro mais bem colocado na prova. Ele em sétimo, o Massa em nono e o Barrichello em 12º. Uma corrida, Reginaldo, que a McLaren dominou, que o Kimi podia até fazer um segundo lugar, mas a sorte de novo não esteve com o finlandês e o Alonso, aquela piada, só pediu um café no fim da corrida para comemorar uma vantagem agora de 27 pontos. Começando pelo Pisonia, largou em 16º, o que mostra que ele treinou muito pesado e fez uma grande corrida. A Ferrari não terminava uma corrida em Monza sem marcar ponto nenhum desde 95. Ou seja, como a era Schumacher começou em 96, mesmo quando ela não venceu, que foram 3 anos em que ela não venceu, ela sempre marcou ponto. Mesmo o Schumacher fazendo um pontinho em 97, mas sempre marcou.
E a McLaren sobra e vai sobrar também em Spa-Francorchamps, só que se continuar sobrando a sorte do Alonso, não há condição técnica que tire o campeonato dele. Sobra para a McLaren e falta para o Kimi Raikkonen. 27 pontos agora a vantagem, faltando 4 corridas, 40 pontos. O hino nacional da Colômbia para a segunda vitória no ano, a 6ª na carreira de Juan Pablo Montoya. E o hino inglês, o hino britânico para a McLaren. Montoya em primeiro, Alonso em segundo, Fisichella em terceiro, o Pisonia foi o 7º, o Massa o 9º, o Barrichello o 12º. Burt, a McLaren sobra. Agora a regularidade da Renault do Alonso é o 11º pódio do Alonso em 15 corridas. Isso mostra que a constância é o fundamental para vencer um campeonato. Não adianta você ser o mais rápido e quebrar e ter problemas. Então o Alonso e a Renault têm feito um trabalho perfeito para poder vencer esse campeonato. Eu fiquei até contente em ver o Raikkonen terminando em quarto, porque existe uma chance maior agora do campeonato ser vencido pelo Alonso aqui no Brasil. Decidido aqui no Brasil. Decidido aqui no Brasil. Então acho que isso foi muito bom. Destaco também, acho uma ótima corrida do Antônio, que conseguiu marcar esses 2 pontos em um final de semana muito difícil. E vamos ver, eu acho que a McLaren sem dúvida vai estar vindo aí com força total, mas eu espero que a decisão do campeonato seja aqui no Grande Prêmio Brasil. 103 pontos para o Alonso, 76 então para o Kimi Raikkonen, 27 pontos a vantagem do Alonso, com 4 corridas, 40 pontos no máximo. Semana que vem tem o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Agora na sequência o Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular e às 4 da tarde, Brasil e Chile. Continue ligado, um grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005. Oferecimento Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. TIM.